Olá, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo, você, meu caro aluno, você, minha cara aluna, a mais um encontro aí da disciplina de gestão de projetos. Eu sou o professor Ed Marcos e antes de nós darmos continuidade aos assuntos que permearão esse nosso encontro, bora lá, vamos dar uma relembrada do que nós falamos aí a nossa última aula. Então, olha só, na nossa última aula nós falamos sobre as competências aplicadas em gestão de projetos e também da gestão dos recursos humanos, desse capital, desse ativo que é imprescindível para o sucesso de um projeto. Né? Nós podemos falar que a probabilidade de um projeto dar certo, de um projeto atingir o sucesso, sem uma boa equipe, sem uma equipe que possua todas as competências necessárias, é muito baixa. Né? Mas o que são essas competências? E aí nós falamos na aula passada que essas competências nada mais são do que a soma de outras variáveis, por exemplo, o conhecimento. O conhecimento é aquilo que você sabe, aquilo que é seu, né? Então, nós podemos tratar o conhecimento de duas formas, tanto o conhecimento tácito, que é o conhecimento que você consegue, que você conquista por meio da sua vivência, por meio da sua experiência, por meio do seu viver na prática. E o conhecimento explícito, que é aquele conhecimento formal. Nesse momento que nós estamos fazendo, é a busca de conhecimento formal, aquele conhecimento que você pode buscar nos livros, por exemplo. Beleza? E aí, o que são as habilidades? Bom, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho também que saber fazer. Ah, professor, mas todo mundo que sabe? Não, nem sempre. Né? Por exemplo, eu sou um péssimo confeiteiro, eu não sei fazer bolo. Meus bolos não ficam legais. E eu tenho uma série de receitas de bolo na cabeça. Eu tenho conhecimento. Entretanto, meu conhecimento é teórico. Eu não tenho a habilidade, eu não tenho o saber fazer. E aí, por fim, nós temos as atitudes, que é o querer fazer. Tá? Então, não adianta nada eu ter muito conhecimento, ter muita habilidade, mas eu não quero. Né? Eu quero, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho a habilidade. Então, é por isso que nós falamos que essas três variáveis que formam o chá, né, conhecimento, habilidades, atitudes, a junção gera uma competência. E essa junção eu me refiro a trabalhar, a possuir essas características de forma interrelacionada. E quais são as competências necessárias a um bom gestor de projetos? E aí nós falamos sobre as competências, tanto as individuais quanto as competências voltadas para as equipes de trabalho e as competências organizacionais. Então, é importante que o gestor de projetos ele tenha lá uma série de competências como liderança, como visão holística, resolução de conflitos, conhecimentos de áreas inerentes ao projeto, como a área comercial, como a área financeira, mas a sua equipe também. De nada adianta que eu ter um gestor de projetos extremamente competente se a equipe não acompanhar essa competência. De nada adianta eu ter uma equipe extremamente competente se o gestor é ruim. Né? Porque o gestor ele é visto como uma bússola, como um norteador do projeto. Eu tenho um excelente gestor, eu tenho uma excelente equipe, mas a organização ela não tem infraestrutura, ela não tem conscientização voltada para projetos, ela não entende a importância de projeto e ela acaba por prejudicar o andamento de um projeto. E aí falamos sobre o processo de gerenciamento da equipe e o processo de motivação da equipe do projeto, tudo bem? Então, agora eu vou dar lá um minutinho para vocês enviarem as suas perguntas, para vocês enviarem as dúvidas, e aí é quando nós voltarmos, já voltamos aí com os assuntos referentes dessa nossa aula de hoje. Bora lá.
Bora então lá, pessoal? Não tivemos assim nenhuma pergunta, nenhuma dúvida em relação à aula passada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se realmente. Só dar uma olhadinha aqui no chat. Opa, maravilha. Bom dia, Peniel. Bom dia, Abraão. E bom dia, o Diógenes. Muito obrigado, meus queridos. Bom dia. Sejam sempre muito bem-vindos. Beleza? Então, bora lá, ó. Gerenciamento da comunicação em projetos. Aqui nós temos um problema bastante sério, tá? Porque boa parte dos problemas causados em projetos se referem à comunicação. O saber se comunicar, o saber se expressar é extremamente importante na condução de uma equipe, na condução dos propósitos de um projeto. Beleza? E aqui nós falamos o seguinte, ó, a gestão da comunicação é considerado o calcanhar de Aquiles dos gestores de projetos. Estudos demonstram que a comunicação é 90% da vida de um gestor e que grande parte do insucesso dos projetos se deve devido ao despreparo desses gestores com o processo de comunicação. É intencional? Nem sempre. Ontem eu ainda dava lá o exemplo. Ontem, colegas, cadê o link da turma do WhatsApp? Quem fez? Opa, me coloca nesse grupo aí. Olha só. Ontem eu dava o exemplo seguinte, que eu tinha muito problema com a comunicação, no sentido assim, tinha hora que alguém me perguntava, escuta, por que você está bravo? Minha esposa, por que você está de mau humor? Por que você está respondendo atravessado? Né? Às vezes até, que? Né, de supetão, mais seco do que pão com farofa, e não era a minha intenção. Eu não estava bravo, eu não estava de mau humor. Como eu sou muito acelerado, e vocês já puderam perceber isso, né? Então eu respondo as coisas muito de supetão, eu falo muito de supetão, e isso assusta um pouco. Então eu venho trabalhando muito para mudar, porque eu sei que isso pode me prejudicar em algum momento, tá? O gerenciamento da comunicação nada mais é do que o planejamento, a execução e o monitoramento das estratégias de comunicação. Qual é o objetivo principal desse planejamento? Qual é o objetivo principal de gerenciar a comunicação? Nada mais do que garantir que as informações certas estejam disponíveis para as pessoas certas, ou seja, as pessoas que realmente precisam dessa informação, tá? Através de um canal adequado para que a informação chegue com o mínimo de ruído possível. E quando nós falamos em ruído, eu não estou falando somente de barulho, né? Eu estou falando do ambiente, eu estou falando das dificuldades que o receptor dessa mensagem tem em decodificá-la, ou seja, de entendê-la, de conseguir compreendê-la. É mais ou menos quando você vai no médico e o médico só te fala em termos técnicos. Chega lá, ele fala um monte de termo técnico, a hora que você sai, e daí, o que aconteceu? Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Você vai ver se só tem uma unha encravada, né? Mas aqueles termos absurdos, você fala, nossa, eu tenho um problema sério, né? Vai ver, não é nada, é coisinha simples que qualquer. Na minha época a gente usava um remédio para tudo, era dois, né? Era minâncora e um abençoado um remédio que nós chamávamos de iodo de fucsina. Micose, por exemplo, só vivia dentro de rio, né? Lá aqui na minha região a gente faz corguinho e passava aquele iodo. Ah, meu Deus, aquilo levantava um calombo dessa altura, assim, ardia, que parecia que você estava no inferno, Deus me livre. Então, como que eu vou compreender?
né? Como que eu vou entender para quem que eu vou passar essa mensagem, por qual canal eu vou passar essa mensagem. E quais são os processos essenciais para a gestão da comunicação? Aqui está o primeiro processo e o mais fundamental: identificar as partes interessadas, os stakeholders, como nós chamamos no cenário de projetos, que são realmente interessados naquela comunicação, que são realmente interessados naquela informação. Planejar a comunicação. Planejar a comunicação nada mais é do que, olha, quando eu falo de planejamento, eu estou falando de planejamento prévio, eu estou falando de uma antecipação do que eu vou falar, como eu vou falar. Distribuir as informações, e essa distribuição das informações também envolve, com base lá na identificação das partes interessadas, para quem que eu vou distribuir essa informação e como eu vou distribuir essa informação. Tudo bem? Por que eu odeio tratar de uma coisa séria pelo WhatsApp, por exemplo? Porque dá a denotação de coisa que você não falou. Eu sempre falo que nós brasileiros, nós temos alguns defeitos. Primeiro é entender o que não foi dito e a segunda é responder o que não foi perguntado. Então, para que não gere essas dúbias interpretações, eu prefiro ligar, eu prefiro conversar pessoalmente, né? Gerenciar as expectativas desses stakeholders, dessas partes interessadas. E essas expectativas são aquelas inerentes à quantidade de informação. Às vezes, dependendo da situação, da posição da pessoa em relação ao projeto, ela quer informação todo dia, ela quer e-mail todo dia, ela quer um relatório de status todo dia. Se ela não recebe, ela tem uma frustração em relação à sua expectativa de informação. E também reportar o desempenho em relação à informação recebida, né? Funcionaria aqui como um feedback, ó, eu entendi, eu não entendi. Beleza? Aqui nós temos o que nós chamamos de matriz de interesse e poder. Essa matriz de interesse e poder, ela relaciona os grupos de interesse dentro de um projeto de acordo com o seu poder no projeto. Vou explicar cada um para vocês aqui, ó. Quando se tem baixo poder e baixo interesse. Então, eu tenho aqui, ó, baixo poder, baixo interesse. Tudo bem? A esse grupo, nós temos que entregar informações apenas para que ele possa monitorar, para que ele possa estar ambientado, para que ele tenha noção de que aquilo está acontecendo. É um grupo que tem menor relevância, não necessitando de muitos esforços de comunicação, bastando apenas o monitoramento do grupo. Esse monitoramento se refere assim, olha, que tipo de informação ele quer nesse momento? Ele tem baixo poder, ele tem baixo interesse em relação, mas isso eu não estou falando no contexto organizacional, estou falando no contexto do projeto. Olha aqui, ó, alto interesse e alto poder. Então, eu estou falando desses caras aqui, ó. Beleza? Opa, perdão, marquei o lugar errado. Estou falando desses grupos aqui em cima. Quando eu tenho, é porque aqui eu coloquei no baixo, né? Eu tenho, o que eu fiz com o meu apontador? Não era isso daqui, não. Peraí. Pronto. Então, ó, alto interesse e alto poder. Então, consequentemente, eu estou falando desse grupo aqui. Olha só, grupo mais crítico, precisa de acompanhamento muito próximo, informações imediatas e precisas. Quem que eu posso dar como exemplo aqui, ó, que tem um alto poder dentro do projeto, que tem um alto interesse no projeto? O próprio gestor do projeto. Ele é o centralizador das informações e é por meio dessas informações que ele toma as decisões. Beleza? Bom, eu tenho baixo poder, entretanto, eu tenho um alto interesse. Quem que eu posso dar como exemplo dentro do projeto que tem baixo poder, porém tem alto interesse? A própria equipe, os colaboradores que integram o projeto, né? O time de desenvolvedores, por exemplo. Por que ele tem baixo poder? Porque ele tem um gestor, porque ele tem superiores hierárquicos. Entretanto, como ele está diretamente envolvido no projeto, ele tem um altíssimo interesse. Então, esse é um grupo que precisa ser muito bem informado, tá? É claro que nem todas as informações, é por isso que fala assim, ó, precisa de uma atenção menor do que o grupo anterior, que é esse grupo aqui, né? E então, eu falo grupo porque nós podemos ter vários gestores, várias pessoas com alto poder e alto interesse no projeto. Entretanto, nem todas as informações que chegam aqui, ó,
no grupo de baixo poder e alto interesse, mas ele precisa, sim, ser abastecido com informações, já que ele está diretamente relacionado ao projeto. E aí eu tenho baixo interesse naquele projeto, entretanto, eu tenho um bom alto poder dentro da empresa. Esse grupo ou esse agente, esse elemento também precisa ser informado, só que de acordo com as suas expectativas, de acordo com as suas solicitações, precisa ser mantido satisfeito. Tá? Para que eu possa satisfazê-lo, eu preciso entender quais são as suas necessidades de informação. Tudo bem? Apesar de seu baixo interesse, ele tem um alto poder dentro da organização e isso pode impactar, sim, o andamento do projeto. Tudo bem? E aqui nós falamos sobre a expectativa dos stakeholders, principalmente quando eu me refiro aos stakeholders primários, beleza? O que são esses stakeholders primários? São aqueles diretamente ligados no projeto, porque eu tenho os stakeholders secundários. Os secundários, por exemplo, são aqueles, a sociedade é um secundário, o governo é um stakeholder secundário. Agora, quando eu falo dos colaboradores, da equipe, dos gestores, dos fornecedores, então eu estou falando de stakeholders primários, aqueles que têm um interesse direto e muitas vezes financeiro no projeto. Agora, olha aqui, ó, o bom gerenciamento e o engajamento dos stakeholders são elementos essenciais para o sucesso do projeto. Como manter o engajamento desses stakeholders? E aí nós temos aqui algumas sugestões e vocês podem ver que a primeira dessas sugestões é a comunicação, tá? É um princípio fundamental dentro de qualquer empresa e ainda mais relevante quando se trata dos stakeholders, né? Então, saber se comunicar, saber. E esse saber comunicar, nós precisamos entender que isso não é falar difícil, falar bonito, né? Não, é você saber enviar as informações pelos canais corretos, pelos métodos corretos para as pessoas que demandam, né? Para o grupo que realmente demanda aquela informação. Reuniões periódicas. A reunião, ela é um processo de comunicação? Claro que é, né? E um processo extremamente eficiente. Considerar os aspectos humanos. Peraí, professor, mas o que considerar aspecto humano tem a ver? Oi, Valéria, tudo bem? Bom dia. O que considerar aspecto humano tem a ver com a comunicação? Né? A partir do momento que alguém me dá determinada atenção, tanto que se vocês derem uma olhada lá na experiência de Hawthorne, o que foi descoberto na experiência de Hawthorne? Inicialmente, ela foi feita para ver o impacto da iluminação, da luminosidade na produção, na produtividade do colaborador. E eles começam a ver durante os estudos que mesmo aqueles colaboradores que eram expostos a baixa luminosidade, eles produziam mais quando eles estavam frente à equipe, quando eles de avaliadores, quando eles recebiam atenção, quando eles recebiam afeto. Então, se tem alguém, qual que é a sua melhor relação? Com aquele seu líder, com aquele seu chefe, né? Fala, ó, teus problemas é daqui da porta para fora, que não considera as suas contingências provindas do ambiente externo, ou aquele que fala, escuta, o que está acontecendo? Tô vendo que você não está bem, o que eu posso te ajudar? Você está a fim de conversar? Tem, né? Qual que você tem mais afeto e por qual mais você se dedicaria? É claro que é o segundo. Então, isso impacta muito no processo de comunicação. O planejamento é de extrema importância para tirar uma ideia do papel de forma ordenada e com maiores chances de sucesso. Agora, lá no projeto, lá no planejamento do seu projeto, você planejar também a comunicação, como essa comunicação vai ocorrer. Um bom relacionamento, então eu não preciso nem falar, isso aqui é fato consumado, né? O desenvolvimento de relacionamentos resulta em aumento da confiança entre os envolvidos. É lógico que eu me comunico muito melhor quando eu confio naqueles agentes que estão envolvidos no meu processo de comunicação. E sabemos que onde há confiança, as pessoas trabalham juntas num processo de interdependência e com mais afinco.
Feedback. Quanto mais as pessoas envolvidas trocarem percepções a respeito do desempenho uma das outras, isso de forma equânime, isso de forma justa, né, mais poderão aprender e se desenvolver. Esse feedback no processo de comunicação, ele tem que ser muito criterioso, ele tem que ser muito bem planejado, porque nós não gostamos de crítica, né? Nós não gostamos, mesmo quando a gente pergunta, já percebeu? Né? Às vezes, ó, para a esposa, essa roupa tá legal? Ah, não tá não. Não tá por quê? Ué, não tá porque você perguntou. Entendeu? Acho que não tá. Você acha que não tá por quê? Ué, porque você perguntou. Você perguntou se tava, eu acho que não. Né? Mas nós não gostamos não, nós ficamos bem surdos. Fazendo bem sim, né? E adaptação. Grande parte dos projetos de maior sucesso não terminam exatamente da forma como foram idealizados, porque é natural que seja preciso adaptar o plano ao longo do caminho. Tudo bem? Então, esses aí são alguns processos de como nós podemos manter os nossos stakeholders engajados. Nós vamos agora para um momentinho de perguntas. Volto com vocês aí dentro de alguns instantes. Bora lá. Ô Diógenes, tem como você esclarecer mais essa sua pergunta? Eu não entendi o que exatamente faz cada pessoa numa categoria dessas do quadro no emprego. Me faz a gentileza, reformula essa pergunta para mim. Sobre a qual quadro você está se referindo?
Enquanto você reformula a sua pergunta, eu vou dando continuidade aqui, mas a hora que ela chegar, a gente para ou no próximo momento de perguntas para que nós possamos, para que eu possa responder. Pode ficar tranquilo, beleza? Então, olha só, o planejamento da comunicação. Bom, o planejamento da comunicação consiste em montar uma matriz de comunicação. A matriz de comunicação é uma ferramenta que especifica quais documentos serão comunicados, para quais stakeholders, em que frequência, ou seja, quando e por qual meio, ou seja, como. Ela deve estar presente dentro do plano de comunicação do projeto. O PMBOK, que eu sempre falo que é a bíblia dos gestores de projeto, né, fala o seguinte: segundo o PMBOK, o plano de comunicação determina as necessidades de informação e comunicação dos envolvidos no projeto, ou seja, quem precisa de qual informação, quando ela será necessária, como e por quem ela será distribuída. Isso daqui é uma matriz de comunicação. É claro que isso daqui não é uma receita de bolo, eu não tenho por que inflexibilizar isso daqui são algumas sugestões. Por exemplo, todo projeto ele tem uma reunião de início, beleza? Qual é o objetivo dessa reunião de início? Apresentar a equipe e o projeto, revisar os objetivos do projeto e a abordagem de gestão. Qual é o meio, qual é a forma que essa reunião deve acontecer, conforme sugerido pelo PMBOK, face a face. E aqui entra o motivo que eu falei para vocês, por que nós não podemos inflexibilizar. No momento de pandemia, como que eu faço essas reuniões face a face? Então, nós temos nos utilizados aí de outros artifícios, de outros meios para essas reuniões. Bom, qual a frequência dessa reunião? Se eu estou falando em uma reunião de início, não tem por que essa reunião se estender, não tem por que eu vou fazer várias reuniões de início, né? Claro que não, então a frequência é uma vez. Quando o PMBOK aqui fala sobre audiência, ele quer dizer o seguinte: quem deve estar presente nessa reunião, tá? Então, o patrocinador, o time do projeto, os stakeholders, né, outros stakeholders. Quando ele fala de dono da reunião, eu acho esse termo horrível, mas, né, tá lá. Ele fala o seguinte: quem deve ser o responsável, quem deve conduzir essa reunião? O gerente de projeto. Qual é o documento gerado por essa reunião? A ata de reunião. A ata de reunião é um documento comprobatório da reunião extremamente importante, principalmente se ela for assinada por todos os presentes, né? Para que não gere futuras contestações, para que não gere dúbios entendimentos, para que não gere aquela situação: eu não sabia, eu não entendi, isso não era do meu conhecimento. Mas como não? Você estava na reunião, você assinou a ata. Se você não entendeu, por que você não perguntou, então? Por que você não tirou a sua dúvida? Então, aqui o PMBOK, isso aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês de uma matriz de comunicação. Olha aqui, as reuniões de status mensal do projeto. Qual que é o objetivo? Relatar, né, o status do projeto para a gestão, ou seja, isso aqui é feito pelo PMO, né? Lembra lá do PMO estratégico, que é ele que faz a interface entre os gestores de projeto e a alta direção da empresa? Então, como que isso deve ocorrer? Quem deve estar presente? Quem deve conduzir a reunião? Isso daqui é uma matriz de comunicação. Bom, e aqui nós chegamos ao momento de distribuirmos as informações. Todos os stakeholders precisam receber informações sobre o progresso, ou seja, o andamento do projeto. A escolha certa, tanto dos métodos quanto das ferramentas corretas da comunicação, é fundamental. Tá? Bom, quais são os métodos mais usuais? Reuniões individuais, principalmente quando eu falo de feedback, né? Uma das práticas mais complicadas do feedback, assim, que mais combatidas em relação ao feedback, é fazer essa devolutiva por o colaborador na frente dos demais, né? Isso gera desmotivação e até mesmo algumas ações judiciais. Conferências, reuniões em grupo, workshop, mesa redonda, essa é uma forma, esses são métodos de prover informação. E eu tenho o que nós chamamos de
ferramentas. Eu até disse em outra aula que isso daqui, ó, foi o ápice da minha preguiça. Docs. Por que eu não escrevi documentos? Ia cair meus dedos, né? Mas documentos impressos por e-mail, comunicado da imprensa, por exemplo. Olha, a imprensa emitiu uma nota. O hospital fulano de tal emitiu uma nota por meio da imprensa. Essa é uma ferramenta de se comunicar por telefone, pela própria web, né? Os aplicativos de mensagem. E a comunicação? Para que haja uma comunicação, é necessário que tenha um emissor, tá, que envie a mensagem por um meio adequado para um receptor. Esse receptor, tá, obrigatoriamente ele tem que entender a sua mensagem para que eu possa considerá-la como uma mensagem efetiva. A partir do momento em que ele não entende, a partir do momento que o receptor não consegue decodificar a sua mensagem, ela não existiu, ela falhou, tá? Então eu tenho aqui, ó, o processo de comunicação. Eu tenho um emissor, aquele que emite a mensagem, e algumas literaturas tratam esse emissor como codificador, ou seja, o responsável por codificar. E esse codificar, olha, eu vou colocar ali pleonasmos, senhas secretas, e eu vou colocar ali coisas subentendidas, né? Tem um outro termo, eu não me recordo agora, nessa mensagem? Claro que não. Quando eu falo de codificar a mensagem, é transmiti-la de forma que o meu receptor entenda, tá? É transmiti-la de forma que o meu receptor consiga decodificá-la. Volto lá no exemplo médico, né? Uma montoeira de termo técnico que você não entende. Bom, eu não entendo nada, pelo menos, né? Eu tô lá no médico, ele está falando, dependendo do médico. Já tem outros médicos que codificam essa mensagem na nossa língua, né? Então, olha, você tem um problema, você é assim, assim, assado, você vai ter que fazer tal tratamento. E aí ele já fala, olha, é plenamente tratável, isso não traz risco de vida, mas pronto, ele já te acalmou, você conseguiu decodificar essa informação. É diferente, infelizmente, é uma situação que até, né, foi o que realmente aconteceu. Olha, a fulana de tal, ela tem um adenocarcinoma túbulo papilar moderadamente invasivo de reto. Eu falei, ferrou. E aí foi ver, era um tumorzinho ali no intestino, plenamente tratável, plenamente operável, né? Mas quando se fala um adenocarcinoma, túbulo papilar moderadamente invasivo de reto, você falou, pronto, morreu, não tem, né? Bora preparar o funeral, porque, ou seja, eu não consigo decodificar essa informação. E aí nós precisamos considerar dentro desse processo o que nós chamamos de ruídos. Embora esse ruído ele dê a impressão de que ele dê a impressão de que ele seja só barulho, não, ele não é barulho, nem sempre é o barulho. Né? A partir do momento que você não confia, isso é um ruído. A partir do momento que você tem medo, isso é um ruído. Né? Então, são todos os entraves, são todas as variáveis que, de certa forma, impede ou torna menos efetivo o processo de comunicação, tá? Olha aqui, ó. A Fátima falou assim, ó, a comunicação é muito importante em todos os aspectos, seja na vida pessoal, nas empresas, qualquer informação errada pode ter resultado muito sério. Ah, você deve estar perguntando lá na matriz de relação poder, né? Eu vou voltar lá, o Diógenes, só para você entender, cara. Olha aqui, ó. Você fala assim, ó, o que faz cada um desses profissionais dentro da empresa, né? Por exemplo,
o gestor do projeto, isso não necessariamente diz respeito, Diógenes, que ele trabalha na empresa. Ele pode ser um consultor externo, por exemplo, né? Então, ele não tem cargo na empresa. O mesmo gestor do projeto pode ser o gestor do financeiro, pode ser o gestor do comercial, pode ser o gestor da produção. Por exemplo, aquele cara que ele tem baixo interesse no projeto e ele tem baixo poder. Ah, o projeto é lá na produção. O projeto é lá no TI, por exemplo. O cara do comercial, o vendedor, ele tem baixo interesse no projeto e ele tem baixo interesse. Ele tem baixo poder nesse projeto também. Então, eu não consigo definir para você quais são os postos de trabalho que esses colaboradores podem ocupar na empresa, principalmente porque eles podem não ocupar postos nenhum. Hoje, a grande sacada aí dos projetos é a contratação de equipes externas, de consultores. Se nós lembrarmos lá no processo de mobilização da equipe, um dos processos é o remanejamento. Às vezes eu pego o cara do financeiro para trabalhar no meu projeto de manhã e ele fazer as operações do financeiro à tarde. Quando eu monto a equipe multitarefa, a equipe multifuncional, eu posso pegar colaboradores de qualquer departamento. Se for essa a sua pergunta, né, então eu não consigo falar só exatamente esse cargo. Eu posso ter um diretor do alto escalão envolvido no projeto da mesma forma que eu posso não ter, né? O cara deixa lá a cargo do PMO. E por que às vezes, quando eu falo de baixo interesse de um diretor, eu falo, mas peraí, eu baixo interesse, esse interesse eu me refiro também a esforços. Bom, eu sou um autodiretor da empresa, eu tenho um escritório, um PMO, né, Project Management Office, um escritório para fazer o gerenciamento de projetos. Eu vou ficar indo lá ver o que está acontecendo, o progresso, quem tem que fazer isso é o PMO, ele que vem e me fala. As informações devem ser advindas de lá, né? Então esse é o meu baixo interesse. Quando eu falo de baixo interesse, dá a impressão, a matriz ela dá essa impressão, né? Essa subjetividade que, não tô nem aí, para mim que se dane o resultado do projeto. Não, não é exatamente isso, né? Eu me refiro também à quantidade de esforços, beleza? Olha aqui, o Abraão falou assim, ó, a comunicação sempre clara e objetiva para não haver segundas interpretações. Exatamente isso. Tanto o que a Fátima falou, quanto o que o Abraão falou, é exatamente isso, né? Por quê? Por isso que eu não gosto de conversas sérias pelo WhatsApp, porque senão dá a impressão, e o WhatsApp é bom para você dar uma patada, e aí você coloca um kkkk depois, né? Para fazer de conta que você tava brincando, mas nada, você tava falando sério mesmo. Então é por isso que eu prefiro a conversa ali no tete a tete. E eu venho tentando mudar muito a forma de me comunicar, né? Como eu sou muito acelerado, pode ver que tem hora que eu me empolgo, aí eu falo alto, dá impressão assim, e eu falo com os braços, né? Imagina, filho de italiano com espanhol, e fala-se muito alto, né? E se vocês verem, a minha filha fala muito alto por influência, e aí outro dia eu vi a hora que alguém falou para minha filha, minha cunhada, não sei o que a minha filha respondeu atravessada, ela falou, ê, jeitinho Teco Carrara de ser, hein? Porque a minha família, ninguém me chama por Edmarcos, né? Ninguém me conhece por Edmarcos, é só Teco. Então, e como o sobrenome é Carrara, né? E jeitinho, eu falei, então peraí, alguma coisa tá errado, né? Então, é minha esposa perguntando se eu tô bravo, se eu está. Minha filha, outro dia, papai, por que você tá com ranço, né? E eu falei, não, filho, papai não está. E de repente alguém fala, e jeitinho, Teco Carrara de responder. Então, alguma coisa tá errado. Em alguma coisa eu estou falhando. Como essa não é uma característica inata, né? Eu não tenho síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Eu não tenho compromisso com o erro, eu venho tentando mudar e muito na forma de conversar, na forma de me expor, né? A hora que eu tô com raiva, que eu tô com vontade de ferver o suco, azedar o pé do frango, eu dou aquela respirada, eu saio, dou um tempo, a hora que volto, eu volto mais leve, volto mais tranquilo. Então, como disse muito bem aí ó, a Fátima, como disse muito bem o Abraão, nós temos que tomar muito cuidado com a comunicação. Às vezes uma coisinha desse tamanho, até no gesto, até uma cara que você faz, tem gente que se comunica, né, com o olhar, tem gente que se comunica com a expressão, você vê que a pessoa não gostou, que a pessoa, né, então imagina vocês chegarem e perguntar alguma coisa para mim, Edmar, eu falei, e aí eu te respondo com toda a sutileza, esse suspiro antes, essa torcida de olho antes daí, já é o suficiente para colocar a perder todo o nosso processo de comunicação. Beleza? Opa!
Perdão que eu perdi aqui. Opa. Dando continuidade, quais são as habilidades requeridas aos gestores de projeto em comunicação? Bom, dominar as formas de comunicação, tanto os planos, os relatórios, as normas, as reuniões, algumas tecnologias, né? Entender e praticar diferentes formas de expressão, tanto verbal, não verbal, as expressões corporais, entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode sim comprometer o processo. Mediar discussões utilizando o bom senso e justiça, até que você chegue a uma conclusão. Não cabe no processo de comunicação preconceitos, rótulos, né? Aquilo que você acha que é, não cabe o achismo, o empirismo, o senso comum não se aplica num processo de comunicação, né? Eu não tenho que ter preconceito, não tenho que ter premissas que eu tomo como verdade em momento nenhum, até que eu tenha total certeza. O processo de comunicação, o processo de mediação de conflito, ele não é uma caça às bruxas. O meu conflito não se encerra a partir do momento que eu encontrei um culpado. Ah, então achamos lá o Judas para apedrejar, para dar paulada. Acabou os problemas da empresa? É claro que não. Então, essa é a deturpação da ideia, essa é o grande erro em relação à concepção da resolução de conflitos, e a comunicação falha muito em relação a isso daí. Sintetizar ou expandir a comunicação dependendo do público, né? Então, eu tenho uma reunião lá com a minha alta diretoria. Será que eles têm tempo suficiente para me escutar falando 3 horas? Né? Claro que não, isso tem que ser sintetizado. Isso, eu falo que é a briga entre o laconismo e a prolixidade. O que é o lacônico? É o não é e não sei. Então, é a pessoa que fala pouco, por exemplo, né? A pessoa que se expressa muito pouco, que conversa pouco, a gente fala que é uma pessoa lacônica. E quem que é o prolixo? Eu. É aquele que fala, precisa falar. Se eu tenho um problema, eu preciso, né? Tem gente que guarda, que fica sem comer, aquela coisa. Eu preciso gastar o assunto. Eu sou o prolixo. Tudo bem? Vocês queriam ver a minha dificuldade no mestrado? Falar assim, ó, vocês vão escrever sobre tal assunto, mas no máximo 2 páginas. Mas eu tinha ideia para 32 páginas. Vocês não estão entendendo a dificuldade de sintetizar que eu tenho. Tudo bem? Olha aqui, ó, elaborar o planejamento da comunicação, planos de reunião, relatos de desempenho, cronogramas do evento. O que eu faço aqui, ó, esse material que eu trago para vocês, nada mais é do que planejar a comunicação. Talvez eu fosse capaz de falar tudo isso daqui sem o material. Talvez. Eu não posso contar com a minha memória. Eu deixaria faltar aí informações que eu acho que são importantes para vocês. Por exemplo, se você olhar a minha aula, olha aqui, ó. Você tá vendo essas coresinhas, essas partezinhas coloridas aqui, ó? Isso daqui é planejamento. Fala, professor, é para ficar bonitinho? Não, não é, porque nós temos um dos meus mestrados em educação, e nós temos uma infinidade de estudos científicos que estão disponíveis na internet, se vocês quiserem fazer o bate-grade, a contraprova, falando que quando existe cores em volta de um termo, em volta de uma frase, eu assimilo melhor, eu consigo lembrar disso posteriormente de uma forma mais facilitada. Tudo bem? Elaborar o planejamento da comunicação, foi o que eu falei para vocês, conhecer as expectativas dos stakeholders e conhecer também os canais disponíveis. Esse negócio de canal de comunicação, ele é bastante interessante, porque nós falamos o seguinte, olha, quantos canais eu tenho? Quais a probabilidade, quantas possibilidades eu tenho de uma informação dar certo ou dar errado? Olha isso aqui, ó. O seu time D, eu não sei por que o meu ponteiro desaparece. O seu time de projetos está com 4 elementos, incluindo você. Em função da necessidade de atender algumas solicitações de mudanças aprovadas, será necessária a inclusão de mais 3 pessoas na equipe. Então, nós falamos quantos canais de comunicação serão adicionados aos canais já existentes. Para calcular o canal de comunicação, eu utilizo essa fórmula aqui, ó. N, que é a quantidade de elementos, vezes. Eles desconsideram aqui, ó, um elemento para evitar discrepâncias, né? Para evitar desvios de padrão ali na linearidade do cálculo, e ainda divide por 2. Bom, eu tenho 4, agora vai aumentar mais 3. Com 4, eu tenho 6 canais de distribuição. De distribuição, não, de comunicação. Beleza? Aumentando mais 3, os meus canais vão para 21, ou seja, aumenta 15 canais. Fala, professor, mas como assim? Olha aqui. Eu vou falar de 3 colaboradores. Eu tenho o 1 que pode falar com o 3.
Eu tenho um que pode falar com o 2. Eu tenho o 2 que pode falar com um. Eu tenho o 2 que pode falar com o 3. Eu tenho o 3 que pode falar com o 1 e eu tenho o 3 que pode falar com o 2. Entre 3 colaboradores, eu tenho 6 opções de cara, tá? De como que a minha comunicação pode dar certo ou dar errado, né? Isso é o que nós chamamos de canais de comunicação. Só para vocês terem uma ideia da complexidade do que é gerir, do que é planejar o processo de comunicação dentro de uma organização. Beleza? Bora lá para mais um momentinho de perguntas, caso você tenha alguma dúvida, e aí nós voltamos para o encerramento da nossa aula. Bora lá então, pessoal. Então é o seguinte, ó, chegamos aí ao final desse nosso encontro, beleza? Só dar uma relembrada, o que nós conversamos ao longo dessa nossa aula. Nós falamos sobre o gerenciamento da comunicação do projeto, da importância da gestão da comunicação em projetos, da importância de gerir de forma assertiva, de forma estratégica, de forma antecipada o processo de comunicação, né? De acordo, inclusive, com a matriz de interesse, poder. Essa matriz de interesse e poder nada mais é do que um balizador, uma forma de demonstrar, olha, esse grupo deve ser tratado como em relação à quantidade de informações, de entender as expectativas dos stakeholders, mas para isso eu preciso, em um primeiro momento, entender quem são os meus stakeholders, quem são aqueles envolvidos no meu projeto. Tudo bem? Então,
os canais de comunicação mais assertivos, os canais de comunicação mais exitosos em relação a fazer com que a minha mensagem, que a mensagem emitida pelo emissor, seja realmente plenamente decodificada pelo receptor. Tudo bem? E também os métodos de comunicação corretos, os métodos de comunicação adequados. Olha só, então esses foram os assuntos que nós tratamos ao longo da nossa aula, né? Esses foram os assuntos que nós tratamos ao longo desse nosso encontro. Muito obrigado por vocês estarem comigo, muito obrigado pelas participações, agradeço muito de verdade, ainda mais num sábado de manhã, né? Friozinho, fiquem bem, se cuidem e eu os vejo na nossa próxima aula. Grande abraço.